qual é o verdadeiro nome de Deus. Bom, se existe um nome, esse nome é escrito. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é saber como nasceu a escrita. Existem dezenas e milhares de vídeos questionando sobre o verdadeiro nome de Deus na internet. A princípio, no tetragrama, 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei, do grego, nenhum professor de grego, do hebraico, ou arqueólogos, acadêmicos, ou até judeus, ninguém questiona o tetragrama. Dentre esses aí, o tetragrama passou pelo crivo. Ninguém questiona. Verdadeiramente, sem sinais maçoréticos, o tetragrama é evidente que é o nome de Deus. Porém, como pronunciá-lo e onde nasceu? E o melhor, o que significa cada letra do tetragrama? Primeiro passo, precisamos saber como nasceu cada letra que está composta no tetragrama, o nome de Deus. Mas para saber como nasceu cada letra, é necessário entendermos como foi que nasceu a escrita. Então eu vou te pedir para ver um vídeo que eu avaliei muito e busquei muito saber qual era o vídeo que tinha o melhor conteúdo, e eu vou estar colocando aqui o vídeo para você entender como nasceu, para você interpretar cada letra dessa e chegar no nome de Deus, para interpretar o que significa cada letrinha dessa e que cada letrinha dessa quer dizer para nós. Porém, mas antes de mostrar esse vídeo, eu quero estar te relatando que hoje já é o segundo dia, dentre mais de 20 horas de estudos, de busca, sem contar com anos buscando sobre esse mesmo assunto, que eu já venho trazendo uma bagagem, mas só revendo. Então, de antemão agora, eu quero lhes apresentar quem vai estar explicando a respeito de como nasceu a escritura. E antes disso, eu quero estar explicando sobre o gabarito desse homem. Primeiro passo, você que já julga as pessoas só porque faz parte da adventista do 7º dia, porque eles guardam o sábado. Isso é um crime para você? Agora, o gabarito que esse homem tem, ele dá um banho em milhões de pastores que não estudam nada da Bíblia, não sabem nada, não sabem nem o que é pictografia, não sabem nem como nasceu a escrita, não sabem nem se existe um nome por trás do tetragrama. Às vezes não sabem nem o que é um tetragrama, gente. São as 4 letras referentes ao nome do próprio Deus, Deus de Israel. Mas adoram julgar o que não sabe. Então, antes de você julgar as pessoas, mas ele é da 7º dia, eu sou assembleano, eu sou da Batista, eu não concordo com a 7º dia. Gente, você pode não concordar, mas você tem que dar o braço a torcer para o conhecimento desse homem a respeito dessa questão. Eu não guardo o sábado, mas eu não acho nada de errado ele guardar isso, é a vontade dele. Entendeu? Ele interpreta dessa maneira. Eu creio que ele sabe que não é necessário guardar o sábado. Mas assim, a gente é grato pelo ministério que nos ajudou. Uma vez eu vi ele falando numa entrevista, ele falou, sou grato, eu não vou virar as costas para um ministério que me apoiou no momento mais difícil da minha vida. Então, se ele está numa religião que guarda o sábado, isso é um particular dele. Agora, o conhecimento que ele tem e o gabarito, temos que dar o braço a torcer e ouvir ele um pouco falar sobre onde nasceu a escrita, para a gente poder chegar onde para eu poder te dar o que eu tenho para te dar, é necessário eu aproveitar esse vídeo bem explicativo para a gente poder dar prosseguimento no nosso estudo. Aí eu vou te dar a minha visão a respeito dessas questões, mas eu preciso usar esse vídeo dele, ok? Dê um voto confiante. A princípio eu vou digitar aqui, o nome dele é Rodrigo Silva, ele é teólogo, pós-graduado em filosofia, é mestre em teologia histórica, é especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutor em arqueologia clássica pela Universidade de São Paulo, a USP. Olha só, é professor do Centro Universitário Adventista, da Igreja de São Paulo, e curador do Museu Arqueológico Paulo Borck, e apresentador de um programa, Evidências. Logo após o vídeo dele, eu vou dar as minhas considerações. Não existe nada mais importante do que o significado a respeito do nome de uma pessoa, não é mesmo? Isto ainda é mais significativo se estamos falando do Deus Altíssimo, aquele revelado na Bíblia Sagrada. As pessoas podem até fazer piadinhas com o nome de Deus, mas isto é brincar com coisa séria. O sagrado nome de Deus jamais deveria ser usado de modo irreverente. Santificado seja o teu nome, disse Jesus no Pai Nosso. Nesta petição, Jesus está ratificando a validade do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que levar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Aliás, a Bíblia leva tão a sério essa questão de honrar o nome de Deus, que nos tempos da lei mosaica, a desonra do nome sagrado era punida com pena de morte. Quem blasfemar o nome do Senhor terá de ser executado. É claro que devemos entender a lei dentro do seu contexto teocrático e matizado na cultura do Antigo Oriente Médio. Seria insensato aplicar isso literalmente nos dias de hoje. O papel da igreja, diferente do antigo Israel enquanto nação escolhida por Deus, é testemunhar do Evangelho e não punir com a pena capital. No entanto, embora a aplicação possa ser diferente em nossos dias, o princípio permanece o mesmo. Ou seja, devemos incentivar a reverência e não o desrespeito ao nome de Deus.
No judaísmo, que se firmou após a sistematização das leis da Halahá, isto é, o conjunto de leis e costumes que rege o judaísmo, havia o costume segundo o qual o judeu responsável por copiar a Torá deixava de propósito em branco um espaço toda vez que o nome de Deus aparecia no texto original. E somente depois, no segundo momento, depois que ele tomava um banho de purificação, aí sim, preenchia esse espaço com reverência, usando algumas vezes uma caneta diferente da que ele vinha utilizando antes. Aliás, uma prática oriunda da mesma halahá, tradição judaica, dizia que por haver o risco do livro ser destruído ou julgado no lixo, o nome de Deus deveria ser abreviado ali. Por exemplo, imagine que eu escreva o nome de Deus num pedaço de papel e este seja depois embolado, jogado fora. O nome sagrado de Deus também sofreria o mesmo destino. Então, para evitar isto, os judeus escreviam o nome de Deus sempre de modo abreviado, para que o verdadeiro nome, aquele completo, nunca fosse assim destruído com um pedaço de papel. Aqui mesmo se tem um exemplo neste texto hebraico, onde o nome de Deus está reduzido a uma letra hebraica apenas. Não está escrito por completo, perceba. É por isso também que, embora a palavra Deus não seja um nome próprio do Altíssimo, mas apenas um título, muitos judeus preferem escrevê-la de forma abreviada. Deus. Isso ocorre pelas mesmas razões de reverência explanadas na halahá ou na tradição judaica. Eu não quero aqui fazer uma apologia à forma judaica de reverenciar o nome de Deus, mas, por outro lado, acho importante que tenhamos algo que legitimamente possa ser considerado. E depois vamos voltar mais ainda para os cuneiformes dos sumérios, e depois vamos voltar para a origem, que é a pictografia, para entender o que as letras de Deus, do seu nome, querem dizer para a raça humana, para a sua criatura. A irreverência social. Fazemos piada de praticamente tudo, até de coisas sérias como câncer, morte, racismo. Portanto, deveríamos repensar um pouco o nosso senso de humor, pois a mesma irreverência que temos para praticamente tudo também invade a temática do nome de Deus. E isto não deveria ser assim. Eu não estou com isto querendo dizer que o humor seja pecado e que o cristão não possa dar uma boa gargalhada. Pelo contrário, eu costumo sempre repetir um adágio rabínico, segundo o qual um homem deve sempre ser medido pelo seu senso de humor. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. A questão aqui não é tornar as pessoas carrancudas e mal-humoradas, mas sim despertar em cada um de nós a reverência para com as coisas celestiais, especialmente o nome sagrado de Deus. A visão que está em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, deveria nos fazer refletir sobre isso. Veja o que diz o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja, o texto está bem claro, ele está nos dizendo que até anjos puros, celestiais, velam o rosto ao contemplarem a glória de Deus, significando que nem eles, em sua majestade e santidade, conseguem contemplar o esplendor de Deus com vista desarmada. Do mesmo modo, eles cobrem os pés. Isto é muito interessante, pois à luz de Ezequiel capítulo 1, verso 11, a palavra pés pode ser um símbolo de todo o corpo do anjo. E por que eles cobriam seu corpo? Ora, a palavra serafim significa ser abrasado ou feito de fogo, portanto, seres reluzentes. E seres reluzentes que não aceitam de forma alguma brilhar na presença de Deus, como se pudessem competir com sua glória. Ou seja, a glória da criatura, por mais linda que seja, deve ser apagada, coberta diante da glória de Deus. É isto que o texto de Isaías está nos dizendo. É desse jeito, em santa reverência, que os anjos se portam no céu. E aqueles que em sua oração ou em sua conversa trivial do dia a dia usam o nome de Deus de qualquer forma, estão tendo uma visão distorcida do caráter do Altíssimo, ou não possuem o menor senso do que seria santidade e excelência de Deus quando estão falando a respeito dele. Devemos tomar os anjos como exemplo para nós. Agora, é nesse ponto que reside uma grande controvérsia teológica. Em primeiro lugar, muitos perguntam se deveríamos ser como os judeus ortodoxos na sua forma de reverenciar, até evitando pronunciar o nome de Deus, como veremos mais adiante. Ou, em segundo lugar, descobrindo, afinal, qual seria, de acordo com a Bíblia, o nome de Deus. Afinal, é através desse nome e seu significado que eu entenderei as relações entre Deus e o ser humano, entre Deus e seu povo. Mais ainda, é através desse nome e do seu significado que compreenderemos o caráter e a santidade de Deus. Então, começando de trás para frente, isto é, do nome de Deus para o modo de reverenciá-lo, o assunto começa a ficar biblicamente complicado a partir do momento em que vemos as Escrituras referindo-se a Deus através de diferentes nomes, ou apelidos, se você quiser, com os quais Deus se apresenta em diferentes formas no original hebraico. Aqui vão alguns deles. Deus é chamado em hebraico de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas também de El Elyon, o Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno, El Brit, o Deus da Aliança, El Roi, o Deus que vê. Há outros. Estes são apenas, como eu disse, alguns exemplos hebraicos de como o nome de Deus aparece em toda a extensão da Bíblia.
Antes de continuar esse assunto, deixe-me ser teologicamente honesto com você. Nós não temos todas as respostas claras e evidentes sobre esse assunto, apenas fragmentos que podem apontar numa ou noutra direção, dependendo de quem as analisa. Portanto, o que vou apresentar aqui no programa hoje é uma interpretação possível e a faço com muita sinceridade e reverência para com o nome do Deus que eu amo e adoro. Saiba disso, mesmo que se você discordar de um ponto ou outro deste programa, nós o estamos fazendo com muita sinceridade diante de Deus. Pois bem, então vamos lá. Muitos cristãos sabem, ou deveriam pelo menos saber, que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com poucas porções em aramaico. Embora o Deus de Israel se apresente com vários títulos ou vários nomes no texto bíblico, o seu nome principal, ou aquele com o qual ele, digamos assim, assina o seu pacto com, é aquele composto de 4 consoantes hebraicas, a saber, Yud, Rei, Vav e Rei, que na tradução é a transliteração. Pessoal, é de extrema importância ver a parte 2 desse estudo, senão não vai nem ter adiantado chegar até aqui, tá ok? Deu muito trabalho, então, por favor, para ter entendimento e acabar de uma vez por todas com esse dilema, qual é o verdadeiro nome de Deus, vamos ver as outras partes desse estudo, tá ok?